Bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo bem, meus queridos amores? Vamos lá, começando a nossa aula especial sobre direito constitucional, aqui diretamente dos estudos do LAC Concursos aqui na capital do Mato Grosso. Hoje vamos trabalhar direitos individuais e coletivos, vamos continuar essa epopeia de estudarmos o artigo 5º da Constituição. Na aula passada nós entramos já nos incisos do artigo 5º, trabalhamos no inciso 1º e fomos até o inciso 11. Hoje vamos continuar a nossa epopeia, nossa batalha no inciso do artigo 5º e vamos trabalhar do inciso 12 até o 31, beleza? Preparados? Fecha o Facebook aí, pega o celular, coloca lá no banheiro, põe lá no quarto, lá, pega a sua Constituição, abre ela, desliga tudo e vem comigo. Vamos lá. Vamos fechar. Eu fiz uma forma aqui para a gente vai fechar todos os conteúdos. Não tem como você errar as questões. Viu? Mesmo se você quiser errar, você vai acertar. Beleza? Vou falar sobre sigilo das correspondências. Vamos lá. Começa assim. Inciso 12 da Constituição fala da seguinte forma: é inviolável o sigilo da correspondência. Quando eu falo correspondência aqui, estou falando lato sensu, viu, gente? A correspondência é o gênero que tem várias espécies, ok? A correspondência propriamente dita, que a gente vai chamar de epistolar ou carta, né? E das comunicações telegráficas. Professor, telégrafo? Pois é que na época de 88, na década de 80, ainda existia o telégrafo. Tem muita gente que nem sabe o que é o telégrafo, mas tudo bem, beleza, eu vi no livro de história, ok? Eu também não cheguei a conhecer o telégrafo, beleza? Mas a nossa Constituição, ela foi, como é dogmática, o que estava naquele momento era aquilo e ele colocou proteção às comunicações telegráficas, ok? Vírgula, de dados, vamos falar sobre isso. Os dados propriamente ditos aqui é a comunicação de dados que a gente vai proteger. Dados, por exemplo, uma conta minha na Vivo lá, a polícia pode ter acesso. A minha é uma viagem no CVC, a polícia pode ter acesso, sem precisar do juiz. Agora a gente vai falar sobre isso, ok? Dados e das comunicações telefônicas. Vamos lá então. Então eu tenho comunicação telefônica, eu tenho comunicação telegráfica, eu tenho comunicação de dados e eu tenho comunicação das correspondências, ok? Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4 comunicações, ok? E aí, a nossa Constituição, inciso 12, fala assim, ó, não são absolutas. Se você fosse ler aqui, pensava, bom, é absoluto, professor, é inviolável, nenhuma delas pode ser quebrada, né? O antônimo da inviolabilidade é a quebra, né? A violabilidade do sigilo das comunicações ou da correspondências. E a Constituição fala assim, ó, tudo é inviolável, salvo, no último caso. Quando ele fala último caso, ele está falando do quê? Das telefônicas, ok? O último caso das telefônicas. No último caso, por ordem judicial. Opa! Ordem judicial. A Constituição não fala ordem policial. Lembra disso? Não existe também no artigo 5º tem ordem. Não, a Constituição não tem ordem policial, né? A autorização de ordem policial. Não vai ter isso, porque a nossa Constituição é dogmática, lembra disso? A gente veio num período nebuloso de ditadura militar. Então, a força policial perdeu força mesmo com a Constituição. A ideia é poder passar para o Poder Judiciário, para o juiz neutro ele decidir, ok? Ordem judicial. Se falou na prova ordem administrativa, tá o quê? Errado. Continua. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Ou seja, tem que ter uma lei para estabelecer a possibilidade da quebra da comunicação telefônica. Ele está falando a referência só essa daqui, no último caso. Ok? Se não tiver lei, professor, aí não tem como. A gente vai falar sobre isso. Existe uma lei que se chama Lei de Interceptação Telefônica. Antes da lei, era proibido realizar interceptação telefônica. Beleza? Agora a gente vai falar sobre isso. Para fins de investigação criminal, não falou civil, cuidado, civil ou criminal, não, só criminal. Ou instrução processual, o quê? Penal. Não é civil, trabalhista, eleitoral. Então, vamos fechar? Regra. As comunicações da correspondência, comunicação telegráfica de dados e telefônica são invioláveis, salvo no último caso, leia-se telefônica. Por autorização de quem? Judicial. Em qualquer hipótese? Não. Da que a lei estabelecer. Para fins de quê? Qualquer espécie de investigação? Não. Tem que ser criminal, conectivo alternativo ou
ação penal, lá no processo na justiça. Instituição processual civil, trabalhista, eleitoral? Não. Penal. Ok? Então, com essa leitura do inciso 12, essa leitura rasa, dá para entender que o único das inviolabilidades de correspondência, a única espécie que é possível a quebra é a telefônica. E tem que ter nessas condições que eu acabei de para você. Acabei de ler. Judicial, lei estabelecer, investigação criminal e instrução processual penal. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, já lhe adianto, o Supremo, ele olhou para o inciso 12 e pensou, falou, pera lá, mas eu acho que dá para fazer a quebra do sigilo de correspondência. Eu acho que dá para fazer a quebra do sigilo de dados. Entendeu? E o Supremo, quando ele faz isso, ele pensa, ele interpreta esse inciso de uma outra forma, ampliando ele ou restringindo, mas sem mudar o texto legal, eles chamam isso de mutação constitucional. Mutação constitucional, que é uma forma de mudar a Constituição de forma informalmente, quer dizer, sem mudar a letra da Constituição. Ok? Então, o Supremo hoje tem o entendimento que todas essas outras espécies também podem ser quebradas. Também podem ser quebradas. Mas só a telefônica tem esse tratamento especial. Quer dizer que eu posso ter o sigilo da correspondência quebrado em uma situação de um preso que manda uma carta, que na carta ele está comunicando com outros criminosos fora, e o diretor vai lá e pega. Pode ser quebrado esse sigilo da correspondência dele? Pode, não vamos falar sobre isso. Pode. Então a questão é essa. Os dados da minha conta bancária, que vai ajudar a comunicação de dados, pode ser quebrada por ordem judicial? Pode. Está entendendo? Então quer dizer que hoje, todas essas hipóteses podem ser quebradas, mas a policial, aliás, a interceptação telefônica mantém-se esses requisitos. Ok? Então, eu posso ter um sigilo da correspondência quebrado, um processo civil? Pode. E telefônica, não, só criminal. Investigação criminal e processo penal. Só com o inciso 12 e com essa minha informação que eu te disse, a gente consegue resolver várias questões. Vamos fazer isso? Ok? Vamos fazer questão? Vamos fazer questão. Primeira questão, deixa eu apagar aqui o quadro. Isso aí, espero que você esteja feliz. Tem que estar feliz, estar podendo estudar nesse país, meu Deus, de tantas pessoas que não têm oportunidade. Você está aqui, estudando na sua casa, com uma internet aí meia mega, mas está conseguindo estudar, né? Isso aí, gente, força, força. Aí no silêncio, aí que vem a sua aprovação. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Pedro, servidor público estadual, é suspeito de praticar ilícitos penais. Beleza, me deu uma dica, penal. O Ministério Público, no curso da investigações criminais, investigação criminal. Eu vou grifar, ué. Estou na prova, estou fazendo prova, investigação criminal. É a palavra-chave. Que eu sei que a interceptação telefônica só pode investigação criminal ou instrução processual penal. Realizada sob a sua presidência, entendeu que é interceptação das comunicações telefônicas. Interceptação das comunicações telefônicas. Beleza. Teria grande importância para esclarecimento dos fatos. Sob a interpretação das comunicações telefônicas de Pedro, à luz da sistemática da Constituição, tá? Sistemática constitucional. Assinar a afirmativa correta. A prova não quis entrar em questões da lei específica da interceptação telefônica. Ele falou, do que está na Constituição, me responda aqui a questão. É nós. Vamos lá. Letra A. Elas podem ser interceptadas por qualquer do povo. Qualquer pessoa pode fazer interceptação telefônica? Não, aí não, né, gente? Aí não dá. Está errada a questão, professor. Qualquer do povo? Está de sacanagem, né? Está fora, letra A. Letra B. Elas não podem ser interceptadas, pois são emanação da liberdade de expressão e do direito à intimidade. Não, podem ser quebradas, está fora. C. Elas somente podem ser interceptados por ordem judicial, emanadas de juiz competente, o cara que pode fazer isso. Professor, gostei. Letra C. Vamos ver a D? Elas podem ser interceptadas mediante autorização do superior hierárquico de Pedro. Superior, o servidor público superior de Pedro autoriza a fazer a interceptação. Nada a ver. Questão alternativa correta, letra C de casa.
Beleza? Veja, só com o 12 a gente conseguiu matar. Vamos continuar? Vamos fazer a próxima. Segunda questão. É garantido o sigilo das comunicações telefônicas e das comunicações telegráficas, de dados e das correspondências. E da correspondência. Professor, tá aí, tá beleza. Ótimo. Vírgula. Salvo no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Professor, está certinho. Opa, vou marcar certo. Calma. Vamos lá. A ordem daqui de cima até o salvo está correta? Responde para mim. Está correta? Sim ou não? Fala alto, pô. Sim ou não? Não. Porque, na verdade, a última parte aqui, na verdade, é a comunicação telefônica que fica bem aqui, não é isso? Isso. Ele trocou, ele colocou correspondência aqui e a comunicação aqui. A correspondência lá. Trocou, porra. Colocou a correspondência aqui, sendo que é lá. E se já começou a querer aqui, colocou lá. Trocou, na verdade? E no último caso, quando ele está falando no último caso, falando correspondência. Não, pô. O que serve, o que é blindado por essas ordens, inclusive está até na forma da lei, não tem lei estabelecer, está faltando também, é a telefônica e não a correspondência. Entendeu a jogada? Ele trocou. O que era para ser em telefônica, ele colocou correspondência. E o que era para ser correspondência, ele colocou telefônica. A questão está o quê? Errada. Beleza? Mais uma, vamos lá, mais uma questão, vamos lá. Aqui. O sigilo da correspondência e do sigilo das comunicações telefônicas são invioláveis, ressalvadas hipóteses legais por ordem judicial ou administrativa, devidamente motivada. Ordem administrativa fazer interceptação telefônica? Não dá, né, gente? Ordem administrativa não faz interceptação telefônica, só por ordem o quê? Judicial. Aí já me entregou, né? Eu falei ordem administrativa ou tá fora. Ok? Nem vou devagar, não. Tá errado. Vamos para a próxima. Vamos lá. Quarta questão. Vamos lá. O sigilo das comunicações telefônicas é violável por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá certo ou errado? Professor, redondinho. Comunicação telefônica é violável, não é violável? É violável. Professor, não é inviolável, mas olha lá. É violável por ordem judicial, não é violável? Sim. É violável. Nas hipóteses que a lei estabelecer? Sim. Para fim de investigação criminal? Sim. Ou instrução processual penal? Certinho. Certinho. Veja, o examinador adora brincar. O Thiago, ele adora brincar com o inciso 12. Adora puxar aqui. Eu também sou professor. Eu sou professor de faculdade e eu também adoro brincar com meus alunos. Ficam todos puta de raiva comigo. Mas isso é o examinador faz isso, ele brinca com o inciso 12. Ele pega o inciso e coloca em sentido contrário. Essa é a função dele, cara. E a nossa função aqui é desvendar os seus malabarismos. Ok? A questão está o quê? Está correta. Vamos lá. Mas fica fácil. Depois que você pegou o bizu, pegou um macete, não erra mais. Vamos para a quinta questão, só lendo o inciso 12. Quinta questão, vamos lá. A trajetória dos Correios acompanha a evolução histórica e social da nossa sociedade, por terem uma atuação direta com correspondências e comunicações telegráficas, as legislações em ordem constitucional e infraconstitucional. Os Correios sempre levaram em conta previsões quanto à proteção às comunicações e ao seu sigilo. A respeito do sigilo de correspondências e de comunicações nos termos da Constituição Federal de 1988, assim é correto afirmar que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá certo ou errado? Certinho, professor. Ele copiou e colou o inciso 12 e colocou no final da premissa. Maravilha, certinho. Bom, fechamos esse primeiro bloco, né? Nós vimos aí vimos só a parte introdutória. Vimos só a parte introdutória da nossa matéria, só com o inciso 12. Só com o inciso 12 resolvemos várias questões. Vamos avançar? Vamos olhar o 9.1? Vamos lá. Vamos falar sobre o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas. Bom, quanto à telegráfica, a gente não tem muito o que falar. Quanto à telegráfica, não tem muito o que falar, ok? Mas a gente aplica por analogia. Tudo que a gente falar aqui para
para correspondência, a gente vai aplicar para telegráfica, beleza? Maravilha. Primeiro ponto, tanto a correspondência como a telegráfica pode ser usada em processo civil, ok? Pode ser usado em processo civil, beleza? Maravilha. Professor, todas as hipóteses onde eu vou pegar a correspondência do sujeito e abrir ela, precisa de ordem judicial? Cuidado, tá? Cuidado, essa é a regra. Essa é a regra, precisa de ordem judicial, essa é a regra. Mas existem algumas hipóteses onde eu não vou usar. Não vai ter. Duas hipóteses que são gritantes em prova de concurso que você tem que ficar esperto. Mas vamos voltar aqui, vamos ler aqui, olha só. Como regra, ambas são invioláveis, salvo as hipóteses de decretação do estado de defesa e de sítio quando puderem ser restringidos, ok? Existem dois estados, na verdade, todo o capítulo 1, os direitos fundamentais, eles podem ser relativizados em situações excepcionais, tá? Há sigilo de correspondência, situação de estado de defesa, que são situações de calamidade da natureza, e estado de sítio, que normalmente são um estado de guerra declarada, nessas hipóteses aí, de estado de defesa e estado de sítio, a nossa Constituição permite que essas situações, por exemplo, a correspondência, por exemplo, pode ser violada sem autorização judicial. É porque é um estado de exceção, gente, é um estado diferenciado, um estado de guerra, um estado de, digamos assim, que precisa da força do exército ir lá controlar, organizar a bagunça. Em situações excepcionais. Beleza? Ok? Ok. Cumpre observar também que esse direito não é absoluto e poderia, de acordo com a circunstância do caso concreto, ser afastado, por exemplo, na interpretação de uma carta enviada por sequestradores. É um exemplo que eu posso pegar a carta e violar. O sequestrador, não, você não pode abrir minha carta. Não, não, né? A suposta prova ilícita convalide-se em razão do exercício da legítima defesa. Beleza? Vamos falar agora em que eu posso convalidar uma prova que tem caráter ilícito, mas para me defender. Imaginamos que alguém está me chantageando e me manda uma carta, digamos assim, me chantageando, para que eu cometa um crime. E eu pego essa carta e junto no processo para me defender. Essa prova, mas você violou uma carta de terceira pessoa, ou você pegou essa carta, sei lá, sem autorização do dono, do remetente destinatário, você vai e abre a carta e junto no processo. Ela é uma carta inválida, se for para uma situação de legítima defesa, para me defender, eu posso usar essa prova. E ela é considerada ilícita, mas ela se torna lícita. Mas mais à frente a gente volta a falar disso, ok? Estado de defesa e estado de sítio, eu coloquei os incisos que falam sobre isso, né? A restrição dos direitos durante o estado de defesa, em situação de sigilo da correspondência, poderá ser restrito. Cuidado, tá? A gente vai estudar isso mais à frente. Não há restrição. Não há cancelamento ou extinção ou cassação. Há mera restrição. E isso tem que ser temporário, ok? Comunicação telegráfica e telefônica também. No estado de sítio, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações também poderá ser mitigado. Eu falei lá atrás. Olha, interessante, os Correios. Existe a lei específica de 78 dos Correios, do Serviço Postal, e fala que se houver suspeita da prática de crime ou perigo, pode o Correio ir lá e abrir a correspondência da pessoa. Estava assistindo esses dias um dos canais aí do Discovery Channel, acho que é Discovery Channel ou NetGeo, que estava falando sobre as fronteiras mais perigosas da América Latina, né? E nisso estava o pessoal da Receita Federal nossa. Eles pegaram um brinquedo que tinha chegado, um brinquedo ali no aeroporto de Guarulhos, se não me engano. E aí o brinquedo passou no raio-x, não sei de onde que chegou, acho que foi de Miami, sei lá. Passou no raio-x e viu o brinquedo, e o raio-x identificou alguma coisa errada. O que ele pegou? Abriu o brinquedo. Abriu uma bola, quando foi ver, tinham lá vários envoltos, estava lá. Uma quantidade X de pasta base de cocaína. Nesse caso, violou a correspondência, violou a encomenda da pessoa, professor, não fere a Constituição? A resposta é não. Pode. Beleza? Olha lá. E essa questão aqui é boa, eu coloquei em questão. Olha só como caiu essa questão em 2013. Perguntou assim, a correspondência do preso é inviolável, somente sendo possível a administração penitenciária a quebra do sigilo mediante autorização judicial. Cara, se você ler essa questão, você fala, não, professor, está certo. O diretor do presídio só pode mexer na correspondência do preso se realmente tiver uma ordem judicial. A resposta, gente, está errada. A questão está errada. Professor, como assim? Existe posicionamento supremo do ministro Celso de Mello, tá? Eu não coloquei o recurso extraordinário aqui, mas nesse recurso extraordinário, o Supremo entendeu que a correspondência, a proteção e inviolabilidade do preso não pode ser utilizado como para poder acobertar a prática de crimes, a prática de delitos penais.
Nesse contexto, é autorizado o diretor do presídio, do penitenciário, o diretor da penitenciária, realizar a retenção e a abertura dessa carta. Como aconteceu um caso famoso, o caso do Fernandinho Beiramar, que inclusive as cartas dele foram noticiadas pela Globo, não sei se vocês estão lembrados disso. Eram as cartas dele, ele colocava em letras miúdas as comunicações de ordens a serem realizadas pela facção criminosa que ele comandava. E foram arrastadas, foram presas essas comunicações. Vamos ler o que a decisão de base trouxe. Olha lá. A administração penitenciária com fundamento em razões de segurança pública. Veja, coloquei a inviolabilidade da correspondência, ok? Do outro lado, eu coloquei a segurança pública. Vou ter que pesar, vou ter que ponderar. O que vai preservar? A violar da correspondência ou, digamos, a segurança pública? Segurança pública, com certeza. Disciplinar prisional ou de preservação da ordem jurídica pode sempre, excepcionalmente, e desde que respeitada a norma escrita no artigo 41, parágrafo único da Lei de Execuções Penais, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar, ou seja, correspondência, não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Beleza? Então, eu posso fazer o bloqueio sem necessidade até de autorização judicial. Vimos esses dois casos, Correio e o preso. Beleza? Evoluindo. Vamos falar sobre sigilo de dados. Aqui, em particular, vamos falar sobre sigilo de dados. Aqui eu tenho sigilo de dados bancários, fiscais e outros mais. Quero que você compreenda. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica, pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então tá aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25,00. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.